Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila, a grande Santa Teresa de Jesus, mística, uma mulher excepcional que em tudo viveu a palavra de Deus, a graça do Senhor e assim tornou-se doutora da Igreja. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que motivou a caminhada e a vida de Santa Teresa, palavra que está em Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus diz que aquele que der testemunho dele diante dos homens, ele próprio dará testemunho daquele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que o negar também será negado diante dos anjos de Deus. Outro dia eu conversava com um grupo de paroquianos, pais e mães, também alguns adolescentes, e eles me contavam a realidade que estamos vivendo nas nossas escolas, de uma perseguição ideológica aberta aos cristãos. Eu tenho 2 acólitos que estudam num colégio estadual aqui na cidade onde eu trabalho, e eles são chamados na sala de aula de os cristãos. Os cristãos, não podemos colocar os cristãos no nosso grupo porque eles não concordam com aquilo que nós pensamos. Porque os cristãos não vão gostar disso. Irmãos e irmãs, vejam bem, 90% desses que estão fazendo o chamado bullying com esses 2 acólitos são batizados, são cristãos, mas estão na onda do mundo, deixaram-se envenenar pelas ideologias do mundo e eles mesmos agora trabalham contra os seus irmãos e irmãs. Nós vivemos um tempo nessa nossa sociedade, no mundo atual, em que aqueles que se decidem por ser de Deus precisam estar alertas, porque em todo lugar e a qualquer momento nós podemos ser motivo de chacota, podemos ter a nossa fé vilipendiada, podemos ter a nossa vida espiritual exposta a todos como motivo de risada, de desprezo, de escárnio. É o que tem acontecido na sociedade atual. Nós vemos, por exemplo, o que a igreja na Nicarágua vem passando: bispos presos, padres também presos, religiosas expulsas. Nós vemos o que acontece, por exemplo, no Chile, as nossas igrejas sendo queimadas, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fé, de culto, tem sido coibida pela patrulha ideológica, pelas leis civis, que cada vez mais tentam nos tornar os criminosos que nós não somos, os reacionários que nós não somos, os esquerdopatas que nós não somos. Parece que nós somos monstros, mas nós não somos monstros, nós somos discípulos de Jesus, o maior de todos os mestres, o único e verdadeiro Senhor da humanidade, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E nós, diante de tudo isso que tem acontecido ao nosso redor, como tem sido a nossa atitude? Eu tenho negado a Cristo? No meu trabalho, quando começam a falar mal da religião, quando começam a colocar em xeque os valores que eu aprendi em casa, que eu aprendi na igreja, eu defendo a minha igreja? Mas eu não sei o que falar. Confie, Jesus disse: não tenha medo, porque o Espírito Santo te dirá o que falar. Confie. Você tem fé? Se você tem fé, por que você tem medo de abrir a boca para defender a sua fé? Para defender os seus costumes, a moral que você aprendeu, para defender a sua família, defender a Deus, defender a sua pátria. Por que você tem medo? Se você foi marcado com o Espírito Santo e você tem fé autêntica, essa fé pelo Espírito te dará as palavras certas
na hora certa, do jeito certo e para as pessoas que estão aí desafiando a lei, o amor e a grandeza de Deus. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar que passem por cima de nós com um rolo compressor. Nós não podemos deixar que Satanás se levante por meio das mais variadas ações e queira calar o grande testemunho de amor de Jesus na cruz, que queira calar o testemunho de tantos homens e mulheres, milhões que ao longo desses 2000 anos deram a sua vida livremente para que essa palavra chegasse até nós. Nós não podemos nos calar enquanto irmãos nossos estão sendo presos, enquanto estão sendo condenados à morte, pura e simplesmente por crerem em Deus, nosso Senhor. Se eu negar a Cristo aqui, serei negado lá no céu, diante de Deus. Eu não posso ser um apóstata, não posso me comportar como uma pessoa que está na igreja, mas tem medo de defendê-la. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, e eu tenho que me posicionar como cristão. Sou contra o aborto, contra todo tipo de ideologia, sou contra todas as coisas que vão em contra o projeto de Deus. Respeito a liberdade de pensamento dos outros, respeito. E gostaria também que respeitassem o nosso pensamento, a nossa fé, a nossa vida. Agora, se o mundo não nos respeita, é porque nós não damos testemunho. Então, irmão e irmã, aqui novamente uma palavra que apareceu várias vezes nessa semana: autenticidade. Se eu for um cristão autêntico, se eu realmente viver aquilo que o Senhor me chama a viver, o mundo me respeitará, ainda que tenha vontade de me matar, mas o mundo me respeitará, porque o meu testemunho será garantido pelo próprio Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã.